Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E terminou neste fim de semana a edição de número 88 da Expo Zebu. Você conferiu aqui no Terra Viva uma cobertura completa desse evento, que é chamado de Copa do Mundo do Zebu. Nos gramados da pista de julgamento do Parque Fernando Costa, em Uberaba, pela primeira vez na história da Expo Zebu, o Nelore pintado teve premiação exclusiva no grande campeonato. Vamos acompanhar na reportagem de Renata Afonso e Rodrigo Correia. Olhos atentos para não perder nenhum detalhe. São muito bonitos os animais de todas as raças, cada um com a sua peculiaridade, mas são muito bonitos. Essa final é igual a final da Copa do Mundo pra gente. A gente aguarda o ano todo para estar aqui e a expectativa é sempre muito grande, coração na boca. 1.594 animais entraram nesta pista nos 8 dias de competição. A final é o momento mais esperado pelo público e o mais difícil para os jurados. A gente chega num grande campeonato com um nível altíssimo, muita qualidade, aonde a gente pondera qualidades praticamente. Uma das novidades do grande campeonato este ano é o julgamento por pelagem. Pela primeira vez na história da Expo Zebu, o Nelore Pelagem tem uma premiação exclusiva. A gente tem agora esse parâmetro, é muito legal ter a disputa aqui. Isso faz bem para a raça, para corrigir os erros da fazenda e a gente está muito feliz com isso aqui. A emoção tomava conta da pista no anúncio dos melhores machos e fêmeas zebuínos. Cada raça teve um campeão. É um sentimento de 12 meses de trabalho. Não tem explicação, isso aqui a gente entrega a vida, levanta de madrugada, para mais tarde, perde noite de sono quando as coisas não dão certo. Não tem como não emocionar, é um ano de trabalho, junto com a minha equipe que me apoia, me ajuda em todo momento. Acho que isso mostra o resultado do nosso trabalho, mostra que nós estamos no caminho certo, agregando bons animais no nosso projeto, então isso não tem preço, é muita emoção. Para Vanilton, apresentador do grande campeão Nelore, a vitória coroou o trabalho de um ano todo. Para nós é muito gratificante. Aqui não é fácil, aqui é uma comum, você sai o ano todo para estar aqui, né? A Expo Zebu é a maior feira, pode-se dizer que do mundo, missão cumprida. A palavra é essa. É um reconhecimento ao trabalho dos criadores e a valorização da boa genética. É isso, graças a Deus, com o crescimento a cada ano, isso é muito importante. A pecuária mostra sua força aqui na Expo Zebu. E durante a Expo Zebu, a ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, discutiu com outras entidades do setor a abertura da frente das associações de bovinos. 14 associações de raças detentoras de registros bovinos se reuniram com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, para debaterem a criação da frente das associações de bovinos do Brasil. No encontro, foram alinhadas as demandas de comunicação, políticas e técnicas em favor dos produtores, além das responsabilidades de cada entidade na atuação da frente. Toda vez que você une forças com entidades irmãs, isso é importante, gera um melhor atendimento para todos e mais eficiência nossa junto a buscar políticas, principalmente algumas questões sobre desburocratização junto ao mapa de processo, é importante, vai beneficiar não só os nossos associados, nossos criadores de zebu, mas todos os criadores do Brasil. A Expo Zebu já terminou, mas alguns momentos ficaram marcados. Ao longo desta semana, vamos lembrar aqui no Tatersal reportagens e entrevistas desta edição. Como a noite de autógrafos do lançamento da coleção Versinhos de Caipira inteirou os 4 do companheiro e apresentador do programa DBO na TV, Sidney Maschio. Acompanhe. O evento reuniu personalidades do setor para prestigiar mais um lançamento da coleção Versinhos de Caipira durante a Expo Zebu 2023. O livro Inteirou os 4 traz os personagens que escrevem a história do campo, além das prosas que vêm da roça, que foram motivo de inspiração para o companheiro e autor das poesias, Sidney Maschio. O sentimento sempre de quase como colocar um novo filho no mundo, né?
Porque o livro é quase um filho, é um pedacinho da gente que a gente divide com as outras pessoas, né? Então é uma coisa muito gratificante de poder contar essas histórias, né? Que são histórias vividas, né? Mesmo aquelas que são fantasias, né? E que a gente diz que são verdadeiras. Por exemplo, Saci. O Saci existe sim, viu? Quem nunca viu, procura na moita de bambu que vai ver, né? Mas mesmo essas coisas, elas brotam, elas estão no coração da gente, elas fazem parte da nossa cultura, da nossa vida, né? E sempre é uma alegria muito grande poder dividir isso com as pessoas. Quando você faz um livro, você está dividindo uma parte da sua vida, uma parte daquilo que você aprendeu, do que você viu ao longo da vida, né? E isso é sempre uma alegria muito grande. A estrutura dos 4 livros basicamente é a mesma, né? São versinhos curtos, né? Cada versinho em si conta uma história, né? Que se esgota em si, né? Tá certo que elas estão dentro de um contexto, o livro é dividido por assuntos, né? Então a estrutura básica é a mesma. Agora, o livro mais recente, né? Eu não digo último porque vai ter o 5º um dia, não sei quando, não é promessa, mas vai ter o 5º, né? Então, o 4º, ele é um livro, eu acho que ele é um pouco mais sentimental, um pouquinho mais profundo do que os outros, um pouquinho mais sentimento, coisa minha mesmo, né? E os outros são um pouco mais generalistas, né? No sentido da cultura, do modo de ser, dos amores sertanejos, etc. E toda a cultura caipira, que é extremamente rica, extremamente complexa, né? Então, eu diria isso, ele é um pouquinho mais intimista, um pouquinho mais íntimo, um pouco mais sentimental do que os outros. Gosto muito dele. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Tatersal. Estamos de volta aqui com o Tatersal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, o Senar-MT, está oferecendo treinamentos e ações educacionais sobre vacinação contra a brucelose. Mais de 8.000 produtores receberam a capacitação e outros treinamentos estão previstos para este ano. Vamos entender melhor como são esses cursos com o analista de pecuária da FAMATO, o Marcos de Carvalho. Curso de vacinador de brucelose, né? Então, de 2020 até 2022, foram realizados aproximadamente 701 treinamentos, com uma capacitação de mais de 8.857 pessoas. Tá? Esse treinamento, então, ocorre durante 2 dias, né, de treinamento. Essas pessoas, esses produtores aprendem todo o risco que é a vacina da brucelose, já que é uma vacina que contém a bactéria viva atenuada. Então, precisa utilizar o EPI, né, que é os equipamentos de proteção individual, precisa ser feito da forma correta, a vacina tem que estar armazenada também na temperatura correta e tem que ser aplicada, então, da forma correta, utilizando esses EPIs. Então, essas pessoas passam por esse treinamento, por essa capacitação, e agora, em 2023, tem uma previsão aí de fazer mais 40 treinamentos aí com esses produtores, enfim, com essas pessoas que estão aí no campo e que utilizam essa vacina, né, para imunizar as fêmeas bovinas, né, contra a brucelose. A brucelose, que é uma zoonose, né, uma doença que passa aí do animal para o ser humano, e então é importante os produtores fazer bem feita essa vacinação, porque no animal, né, na fêmea bovina, a brucelose ela causa o aborto. Então é prejuízo aí certo aí para os produtores que tenham na sua propriedade essas fêmeas com a brucelose. A principal mensagem, né, para o produtor é utilizar a vacina B19 ou RB51 nas fêmeas de 3 a 8 meses de idade, que é uma vacina obrigatória, mas também fazer a vacina de reforço nas fêmeas acima dessa idade, acima de 12 meses, fazer a vacina de reforço utilizando a vacina RB51, que é uma vacina que pode ser feita, então, nessas fêmeas adultas, inclusive, até em fêmeas vacas prenhas, que não causam o aborto, ao contrário, previne, né? Então, isso é um reforço aí que a gente faz aí para os produtores, para poder prevenir a doença e imunizar o rebanho, fazendo esse reforço ainda maior nessas fêmeas depois dos 12 meses de idade.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou o valor dos recursos que serão disponibilizados para a complementação do Plano Safra 2022-23, que termina em 30 de junho. Serão disponibilizados 200 milhões de reais, o que deve permitir a equalização de cerca de 8,4 bilhões para aplicação imediata nos programas de financiamento do Moder Frota, em irrigação e demais investimentos, e em pré-custeio e custeio. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou em entrevista à Rádio Bandeirantes que o atual ministro ainda não esclareceu como será o Plano Safra e questionou como será a taxa de juros. Vamos conferir um trecho. Na verdade, ele não esclareceu muito ainda, porque ele está em negociação. Nós não conseguimos saber ainda o volume de recursos que entrarão para a equalização, né, dos juros, porque nós temos aí juros de 13,75, a Selic, e os juros para a agricultura, esse juro a agricultura não aguenta. Então, é por isso que nós temos que todo ano ter um recurso do Tesouro Nacional para fazer essa equalização, que o ideal aí é que o juro fique entre 6 para os médios, 6, 7 para os médios e grandes, e o juro de 3 para o pequeno produtor rural, né? Então, mas para isso exige-se, quando a Selic está mais alta, exige-se um volume maior de recursos para se fazer essa equalização. Então, esse é o ponto. O ministro não deixou claro ainda com que patamar ele vai trabalhar, diz que está trabalhando, que está caminhando, que conversando com o Ministério da Fazenda e com o Tesouro para chegar a esse número mesmo, porque o Plano Safra 2023-2024 começa agora, a partir do dia 1º de junho, ele já tem que estar colocado aí com todas as regras nos bancos para que os bancos possam começar a emprestar. Tereza Cristina também criticou as invasões de terra do MST e afirmou que essa não é a forma correta de fazer uma reforma agrária. Isso é um retrocesso. A maneira que o MST começou neste governo é uma maneira que, na minha opinião, é uma maneira de fazer baderna, é vandalismo, é a mesma coisa que invadir terrenos públicos, prédios públicos, enfim, não tem diferença. Então, eu acho que nós precisamos ter o governo falando de maneira firme que quem invadir propriedades está fora da reforma agrária. Aqueles que queiram ter seus lotes, seus títulos, precisam fazer o seu cadastro no INCRA, já existe uma ferramenta para isso, que é o SICAR, entrar lá e fazer a escolha e ter aptidão, porque não é qualquer um. Vocês sabem que viver da terra e de uma terra pequena não é fácil. Você precisa trabalhar muito, você precisa ter um mínimo de conhecimento e você precisa ter ajuda, assistência técnica para produzir e para comercializar. E o presidente Lula esteve na coroação do rei Charles III. Na entrevista depois da cerimônia, Lula falou da conversa que teve com o rei. Na cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, Lula e a primeira-dama Janja sentaram ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron. Na entrevista após a cerimônia, Lula disse que aproveitou a proximidade para conversar com o líder francês sobre a guerra na Ucrânia. Com Macron, eu disse para o Macron que nós precisaríamos conversar sobre a questão da Ucrânia. Aí a gente vai juntando essas conversas, é que nem palavra cruzada, vai juntando essas conversas e vamos ver quais são as palavras que permitem que as pessoas sentem em torno de uma mesa. E para isso tem que parar de atirar. Esse é o meu dilema. Lula também falou sobre a conversa reservada que teve com o rei Charles III no jantar de sexta-feira. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para mim cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, é preciso de ajuda e muitos recursos. Lula voltou a criticar duramente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação à taxa de juros no Brasil, que foi mantida a 13,75% na última reunião do Copom. Você nunca me viu bater no Banco Central. Eu não bato no Banco Central porque o Banco Central não é gente, é um banco.
Tá? O que eu discordo é da política, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Então, se eu, como presidente, não puder reclamar dos equívocos do presidente do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Então, me desculpem, o Banco Central ele tem autonomia, mas ele não é intocável. E o Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. A gente volta em instantes. Estamos de volta aqui com o Tatersal. A AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, superou as expectativas em volume de negócios gerados durante os 5 dias de evento. 13,2 bilhões de reais, este foi o valor divulgado pelos organizadores. Além das grandes máquinas agrícolas, esta edição foi marcada por novas parcerias. A 28ª edição da AgriShow, maior feira agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto, interior paulista, chega ao fim superando os resultados do ano passado. Bom, esses dias foram muito agitados em negócios. Eu não vou te passar números, porque ainda não tenho números oficiais, mas conversando com alguns bancos, né, até ontem, me foi reportado que praticamente todo o volume vendido ano passado já conseguimos superar ontem, né? Então, essa 28ª edição vai ser um sucesso total. E um dos destaques desta edição da AgriShow foi a parceria entre a Secretaria do Turismo e a Agricultura do Estado de São Paulo, que juntas apresentaram projetos voltados à produção artesanal. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado de integração das unidades da Secretaria, seja defesa, extensão, pesquisa e também políticas de desenvolvimento voltadas para a pequena produção. Então, nós temos aí várias cadeias da produção artesanal do Estado que, de certa forma, participam das nossas ações, seja através do projeto Artesanais SP ou dos arranjos produtivos locais do agro. Com todo esse retorno positivo, é claro que os olhares já se voltam para a próxima edição e para as novidades que podem surgir. A gente está pensando já no ano que vem, em ver se a gente vai também apresentar as nossas mudas e cavalos de uvas de mesa e uvas viníferas. É um projetinho, aqui estou te dando spoiler em primeira mão. Pode ser que naquele canteiro com a apresentação da produção, né, dos cultivares, a gente possa estar mostrando também uva no ano que vem. Aguardem. E agora a gente vai falar de um alimento bem saboroso, o salame, que tem origem na culinária italiana, mas caiu no gosto do brasileiro, seja nos pratos mais elaborados ou como aquele tira-gosto. Para valorizar a produção do salame tipo italiano, o prêmio CNA Brasil Artesanal promoveu essa semana a etapa do júri popular, com uma degustação durante a AgriShow, lá em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. O concurso é uma iniciativa do Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA-Senar para valorizar os pequenos e médios produtores rurais, com produção artesanal e foco na profissionalização da atividade. A primeira etapa contou com a avaliação do júri técnico. Primeiro teve um nivelamento, um alinhamento aqui de todo o júri, de todas as pessoas que compõem esse júri. É uma avaliação visual inicial, depois a gente vai para a avaliação degustativa e olfativa, e para cada amostra a gente vem aqui no sistema, no software, dando a pontuação para cada característica, para cada variável que vai ser analisada e julgada. Cor, sabor, aroma, né? Para não ficar dentro de um critério muito subjetivo, né? Então a gente foi um pouco mais nessa tecnicidade, né? O objetivo da premiação é reconhecer os produtores dos melhores salames tipo italiano artesanais do Brasil. Eu fico muito feliz de ver assim produtos com tão alta qualidade, feitos de forma artesanal e que, como gaúcha, assim, raiz do salame do Brasil, eu fico muito feliz de poder dar valor
e dar visibilidade para o produtor artesanal. A 28ª edição da AgriShow virou palco da degustação oficial da etapa Júri Popular da 2ª edição do Prêmio CNA Brasil Artesanal Charcutaria 2023. Por aqui, o público da feira pode degustar à vontade, mas tem que avaliar os salames. Olha, foi fantástico, né? Uma gama de sabores muito diferente e uma coisa que poderia ter mais no Brasil, né? E encontrar isso na AgriShow, assim, inusitado e uma surpresa feliz. Eu achei interessante, foi vários sabores, né? De vários lugares que vem vindo a produção. Mas teve um que me deixou mais satisfeito, no caso, né? Teve um que foi o melhor ali. Esse levou a nota máxima. Não foi fácil, na verdade foi tudo muito gostoso, né? A gente tem que ter um paladar específico e tá tudo uma delícia, mas fácil não foi não, porque tá tudo muito bom. A avaliação dos 7 salames finalistas pelo júri popular foi feita a partir de uma degustação às cegas, sem que o público tivesse acesso à origem dos alimentos. Então as pessoas chegam, recebe um copo com água, recebe a primeira amostra de salame, aí ela vai fazer uma votação de 1 a 9, utilizando a escala hedônica, sendo que a 1 é desgostei extremamente e a 9 gostei extremamente, elas são antagônicas, e o 5 é indiferente. Ela degusta, aprecia, dá a sua nota, tome um gole de água para lavar o paladar, vai para a segunda, assim sucessivamente até a 7ª amostra. E teve gente que participou e se perdeu em meio a tantos sabores. Não foi fácil, todos são bons, né? Mas fica difícil escolher porque alguns têm, né, um pouco mais ácido, alguns são um pouco mais salgados, né? Então no meu caso, por exemplo, eu gosto daqueles muitos que são produzidos normalmente no sul, né? Que eles são um pouco mais com gosto de defumados, né? Mas é bem interessante essa experiência. 7 delícias, né? Todos com sabores bem marcantes, assim, foi até difícil dar nota. Se tivesse acima de 10, alguns ainda teriam a nota acima de 10. Tava bem complicadinho, viu? Os produtores foram muito bem competitivos, na realidade. Como charcuteira também pude avaliar bem. Textura agradável. A partir de agora, todas as notas serão computadas. O júri técnico tem um peso de 40%, o popular de 50% e a história do produto terá 10%. Nessa edição, os produtores que criam os animais utilizados na produção do salame terão um bônus de 10% sobre a pontuação final. E nessa edição, nós estamos dando um bônus de 10% para aquele produtor que tem a sua produção verticalizada. Então, nós vamos aplicar uma fórmula matemática e vamos lá, junto do sistema, marcar o evento de premiação. A gente não definiu se vai ser no formato presencial ou online, mas logo, logo nós teremos o resultado no nosso site. Os 5 primeiros colocados vão receber certificados e premiações em dinheiro, que totalizam R$18 mil. O primeiro colocado vai receber um prêmio de R$ 7.500 e o selo ouro. O segundo lugar, R$ 4.000 e o selo prata. O terceiro, R$ 3.000 e o selo bronze. O quarto, R$ 2.000 e o quinto colocado, R$ 1.000. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã com outras informações. Até lá.